Dando continuidade à classificação das nossas sociedades, quadro geral das sociedades, gostaria de trabalhar com os senhores uma outra classificação. A classificação das nossas sociedades pode se dar quanto ao registro. Como assim? Uma sociedade empresária faz o seu registro perante a junta comercial. Uma sociedade que não é empresária, não exerce atividade típica de empresa, faz o seu registro perante o cartório de registro de pessoas jurídicas. Existem, claro, as exceções. Quais são as exceções? Sociedade de advogados. Na sociedade de advogados, o registro é realizado perante a OAB. Além disso, sociedade cooperativa. A sociedade cooperativa, ela não vai exercer atividade de empresa. A sociedade cooperativa não exerce atividade de empresa. Entretanto, o seu registro, mesmo não exercendo atividade de empresa, que deveria ser no cartório, ele não será realizado no cartório de registro de pessoas jurídicas. O registro será realizado na junta comercial. Essa é mais uma classificação que ficou faltando a gente trabalhar no quadro geral da sociedade. Classificação das sociedades em relação ao registro. Sociedades empresárias, portanto, junta comercial. Sociedades que não exercem atividade típica de empresa não empresárias, que o Código fala sociedade simples, lá no artigo 982, o registro é perante o cartório de registro de pessoas jurídicas. Dando continuidade no que se refere às sociedades empresárias personificadas, nós temos que fazer uma classificação das sociedades em sociedade de capitais e sociedade de pessoas. Quando é que nós estamos diante de uma sociedade de capitais, uma sociedade de capital? A sociedade de capital é aquela que não importa a qualidade pessoal do sócio. Em uma sociedade de capital, o que precisa, o que importa é única e exclusivamente o investimento que o sócio vai realizar naquela sociedade. Melhor dizendo, uma sociedade de capitais, uma sociedade de capital, existe uma livre cessão de cotas, uma livre cessão de ações. As cotas são passadas, são cedidas livremente. Não há essa necessidade de apego à qualidade pessoal do sócio. O grande exemplo são as sociedades anônimas, principalmente sociedade anônima de capital aberto, que você compra ações dessa sociedade e depois vende para quem você bem entender, por meio lá de pregão, ou, se for sociedade de capital fechado, você vai ter uma restrição, mas você pode vender para quem quiser essas ações. As qualidades dos sócios não são fundamentais. Por outro lado, uma sociedade de pessoas é aquela sociedade em que as qualidades dos sócios são fundamentais. Em uma sociedade de pessoas, essa transmissão, a cessão de cotas ou a transmissão dessas cotas, elas se tornam difíceis ou, em algumas situações, impossíveis. Né? Por quê? Porque a qualidade dos sócios ela é fundamental. Por que Antônio é sócio de Beto? Antônio é sócio de Beto pelas qualidades pessoais que Antônio possui e Beto possui. Numa sociedade de pessoas, exemplo, se eventualmente um sócio vier a falecer, não existe a possibilidade dos herdeiros, via de regra, né? Nós estamos falando de sociedade de pessoas. Não existe a possibilidade dos herdeiros tornar-se sócios. Os herdeiros terão direito naquilo que, na parte que seria da pessoa que faleceu, no patrimônio deixado, vamos assim dizer, pelo acervo social, no quinhão que vai ser deixado ali, a parte que ele tem da sociedade. Se Beto tinha 30%, os herdeiros terão ali 30% do patrimônio líquido, mas não tem automaticamente o direito de ser sócio. Podem ter? Claro, desde que esteja previsto no contrato ou desde que exista aí um acordo com outro sócio. Mas uma sociedade de pessoas, via de regra, não há essa liberdade da cessão dessas cotas. Uma outra classificação que nós podemos também trabalhar é no que se refere à classificação na responsabilidade dos sócios. Existem sociedades em que os sócios possuem responsabilidade ilimitada, respondem com todo o seu patrimônio pessoal. Já há outras sociedades em que o sócio tem responsabilidade limitada, não respondem com todo o seu patrimônio pessoal. E existem ainda sociedades que é considerado uma responsabilidade mista. Por que mista? Existem sócios que vão responder com todo o patrimônio e outros sócios que não vão responder com todo o patrimônio.
Dentro daquele quadro geral de sociedades, dentro das formas das sociedades que nós tivemos a oportunidade de trabalhar, nós vimos que a sociedade de nome coletivo é um tipo de sociedade em que os sócios vão responder com todo o seu patrimônio pessoal. Claro que primeiro responde o empresário. Quem que é o empresário? A pessoa jurídica, a sociedade. Esgotando o patrimônio da pessoa jurídica, da sociedade, aí é que nós passamos da possibilidade de cobrar o patrimônio pessoal do sócio. E claro também que nós temos que lembrar que a regra geral é que as obrigações são fracionárias, ou seja, proporcional àquilo que foi investido no capital social. Pois bem, uma outra situação que nós temos é as sociedades de responsabilidade limitada. Os sócios não respondem, via de regra, mas é claro que para eles não responderem, há necessidade que nós tenhamos cumprimento das obrigações legais, integralização do capital social, registro e, mais importante do que isso, não pode ter o abuso do direito de personalidade. Abuso de direito de personalidade é esse que está previsto no artigo 50 do nosso Código Civil em outras situações. Resumindo, não pode haver situações da desconsideração da personalidade jurídica. Não pode ter o abuso do direito da personalidade. Um grande exemplo que nós temos é a sociedade limitada, que é aquela que, uma vez cumprido todos os requisitos legais e não tendo o abuso, nós estaremos diante de uma situação em que o sócio não responde com seus bens pessoais. Muito bem. E a sociedade em que tem responsabilidade mista, nós tivemos a oportunidade de falar que é a sociedade em nome coletivo. Sociedade em nome coletivo é aquela em que tem sócios que respondem com todo o seu patrimônio pessoal e sócios que não vão responder com todo o seu nome pessoal, com patrimônio pessoal. A grande pergunta que se faz é por que alguém escolhe uma sociedade em que ele vai responder subsidiariamente com os seus bens pessoais? Não sei a resposta. Escolhe porque quer. Existe a possibilidade de responder ou não. É uma escolha. Lembro que isso não tem nenhuma vantagem tributária. E aí, nós podemos dizer que chegamos ao final de uma das nossas classificações de forma geral. Antes disso, gostaria só de destacar uma seguinte situação. Uma outra classificação que acontece raramente, nós vamos trabalhar isso dentro de sala de aula, é a questão de responsabilidade de sociedade nacional e sociedade estrangeira. É uma outra classificação que alguns doutrinadores também utilizam. Nós temos que lembrar que todas as sociedades constituídas no território nacional, a partir da legislação, elas se tornam sociedades nacionais. Significa dizer, por exemplo, a Fiat do Brasil, para falar aqui em Minas Gerais. A Fiat do Brasil, sei lá, Fiat do Brasil, Fiat Serviço, Fiat, sei lá o que, Limitada, SA. A partir do momento em que elas se constituem dentro da legislação brasileira, elas são consideradas sociedades nacionais, mesmo que nós tenhamos, capital, investimento estrangeiro, que é uma outra situação. Para que uma sociedade estrangeira possa atuar dentro do ordenamento jurídico brasileiro ou dentro da situação tributária nossa, é necessário que tenha uma autorização expressa do Poder Executivo e o Executivo Federal, do Presidente da República, para que essa sociedade estrangeira atue no território nacional. Eu, particularmente, não conheço nenhuma sociedade estrangeira com essa autorização. Agora sim, mais uma vez, muito obrigado. Chegamos ao final aí de mais um encontro. Espero que os senhores leiam o material de apoio, possam também aí analisar o nosso caso concreto e participem das nossas aulas presenciais para que nós possamos aí construir o conhecimento em conjunto. Obrigado e até a próxima aula.